Questão de ordem, senhor presidente. A de transporte permaneceu Nerival, Tarcísio e Lucas Paiva. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Roque do SESP. Senhor presidente, como eu estou temporariamente, por questão de saúde, assumindo a vaga do vereador Nerival, eu gostaria de saber, é porque não estou inteirado na discussão, mas gostaria de saber quais são as comissões que o vereador hoje faz parte. Nerival faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor. Nerival faz parte da Comissão de Turismo. Nerival faz parte da Comissão de Transporte. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Para a conferência, Comissão de Justiça, Tadeu Muniz, Paulo Carqueja Macrise. Comissão de Defesa do Consumidor, Ivo Evangelista, Tadeu Muniz, Nerival. Comissão de Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, Ivo Evangelista, Macrise, Gil Gomes. Comissão de Educação e Cultura, Ivo Evangelista, Gil Gomes, Pastor Matos. Comissão de Turismo, Eribá, Nerival, Neo Bastos. Comissão de Ética, Neo Bastos, Abraão e Nino Valverde. Comissão de Finanças, Lucas Paiva, Paulo Carqueja, Tarcísio Paixão. Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Ivo Evangelista, Paulo Meiquilo, Dr. Aldemir. Comissão de Direitos Humanos, Pastor Matos, Tadeu, Paulo Meiquilo. Comissão de Saúde, Paulo Carqueja, Macrise, Dr. Aldemir. Comissão de Transporte, Nerival, Tarcísio e Lucas. Comissão de Segurança Pública, Pastor Matos, Nino Valverde, Luiz Carlos Escuta. Essas são as comissões que nós formamos. Obrigado a todos. Peço para que o segundo secretário faça a verificação do quórum, por favor. Vereador Rodrigo, vereador Neribá, vereador Tarcísio, vereador Nino Valverde, vereador Paulo Mequilo, vereador Roque, vereador Eribá, vereador Macrise, vereador Luiz Carlos Escuta, vereador Fabrício, vereador César Porto. Ok, vereador Pastor Matos. Presente. Pode dar continuidade, pastor. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei número 056/2019, LDO. Parecer da comissão. Opina o relator pela aprovação. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2019. Da análise conforme justificativa encaminhada na mensagem 11 de 27 de junho de 2019, que encaminha o referido projeto de lei, consta no presente parecer o voto do eminente relator, opinando pela aprovação da matéria em tela, recomendando substitutivo no caput dos artigos 19 e 20, que passam a vigorar com a seguinte redação. Parecer da Comissão de Finanças, em discussão do projeto de lei da LDO. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam onde se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 056/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e de outras providências. Artigo 1º. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, e artigo 4º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Compreende, inciso 1º, as metas fiscais e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2º, as diretrizes e disposições específicas relativas à elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, a estrutura e organização dos orçamentos. 4º, as disposições relativas à despesa com pessoal e encargos sociais. 5, as disposições sobre alterações na legislação tributária. 6, as disposições relativas à dívida pública municipal. 7, as disposições finais. Artigo 2º. Vai ser artigo por artigo ou direto?
Aqui, artigo por artigo ou direto? Artigo por artigo. Em discussão, o artigo 1º e seus incisos. Em votação, vereadores que aprovam não se contra. Artigo aprovado. Artigo 2º. As metas fiscais para o exercício 2020 são as constantes no anexo 1 da presente lei. Parágrafo único. As metas fiscais poderão ser revistas e atualizadas por ocasião do projeto de lei orçamentária para 2020, se verificado, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e fixação das despesas, além de modificação da legislação que venha a afetar a esses parâmetros. Artigo 2º e seu parágrafo único. Parágrafo único. Em discussão, o artigo 2º e parágrafo único. Em votação, vereadores que aprovam não se contra. Aprovado. Artigo 3º. Os riscos fiscais da administração municipal para o exercício 2020 são as constantes no anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá dotação para reservas de contingência em montante no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista para o exercício 2020, destinada ao atendimento ao passivo contingentes e riscos fiscais, na forma prevista no anexo 2 desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos das reservas de contingência destinada a riscos fiscais, caso estes não se concretize até 90 dias antes do encerramento do exercício, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de crédito adicional suplementares de dotações que tenham se tornado insuficientes. Terceiro e seus parágrafos. Senhor presidente, em discussão. Pela ordem, vereador. Em discussão, vereador Gil Gomes. Como não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma emenda, eu gostaria que o segundo secretário lesse todo o projeto e depois lesse o projeto todo direto e depois a gente votaria todo o projeto e com redação final. Ok, vereador, combinado aqui com os pares dessa casa, vamos proceder da forma que Vossa Excelência solicitou, só salientando que tem uma única alteração na hora, nós colocaremos o artigo 19 em discussão e votação. Artigo 4º. As prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2020, atendida às disposições que constituem a obrigação constitucional ou legal e as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social, são as constantes de anexo 3 desta lei. Inciso parágrafo 1º. As prioridades e metas da administração pública municipal devem refletir a todo tempo os objetivos da política econômica governamental, especialmente aquelas que integram o cenário em que se baseiam as metas fiscais e também da política social. Parágrafo 2º. Com relação às prioridades de que trata o caput deste artigo, observa-se ainda o seguinte: inciso 1º, terão precedência na alocação dos recursos no projeto de lei orçamentária de 2020 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação à programação da despesa. Segundo, em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os órgãos, fundos e entidades da administração pública municipal deverão ressalvar, sempre que possível, as ações que constituem metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. O Poder Executivo justificará na mensagem que encaminhará o projeto de lei orçamentária o atendimento parcial das metas e prioridade ou a inclusão
de outras prioridades em detrimentos das constantes e anexo a que se refere o caput deste artigo, a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2020 e execução dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social integrantes da respectiva lei serão orientadas para, primeiro, atingir as metas fiscais relativas à receita, despesas, resultados primários e nominal e montante da dívida pública estabelecida no anexo 1 desta lei, conforme previsto nos incisos 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Inciso 2º, evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal, compreendendo uma ação planejada e transparente mediante o acesso público às informações relativas a orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos e através da realização de audiências ou consultas públicas. 3. Aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a eficiência dos programas por eles financiados. Garantir o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Artigo 6º. A lei orçamentária anual obedecerá aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, estimada a receita e fixação das despesas, sendo estruturada na forma definida na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000 e no que couber na Lei Federal de número 4.320 de 1964. Artigo 7º. Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em ordem de prioridade, as seguintes despesas. Primeiro, pessoal e encargos sociais, observados o limite previsto na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Segundo, juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e externa, em observância às resoluções de número 40 e 43 de 2001 do Senado Federal e respectivas alterações. 3. Contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos, externos, de convênios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso. 4. Os outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital. Parágrafo único. As dotações destinadas à despesa de capital que não sejam financiadas em recursos originários de contratos ou convênios somente serão programadas com os recursos oriundos da economia com os gastos de outras despesas correntes, sendo que atendido plenamente as prioridades estabelecidas neste artigo. Artigo 8º. Somente serão incluídas na proposta orçamentária dotações financiadas com as operações de créditos mediante lei autorizativa do Poder Legislativo, observado as vedações e restrições previstas na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Artigo 9º. Na programação de investimentos de administração pública direta e indireta, além do atendimento às metas e prioridades especificadas nas formas do capítulo 1º desta lei, observa-se-ão as seguintes regras. Primeiro, a destinação de recursos para projetos deverão ser suficientes para a execução integral de uma ou mais unidade ou a conclusão de uma etapa, se a sua duração compreender mais de um exercício. Terceiro, serão assegurada a alocação de contrapartida para projetos que contemplem financeiramente. Não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade técnica, econômica e financeira. Artigo 10º. Em cumprimento ao disposto no caput e na linha E e no inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais serão feitos de forma a proporcionar o controle dos custos, das ações e avaliações dos resultados dos programas de governo e seus respectivos custos. Parágrafo único. Para fins de controle de custos dos produtos realizados e de avaliação dos resultados dos programas implementados, deverão ser aprimorados
os processos de contabilização de custos, direitos e indireitos dos produtos desenvolvidos, métodos e sistemas de informação que viabilize a aferição dos resultados pretendidos. Artigo 11º. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem necessário e objetiva indicação de recursos para sua execução. Artigo 12º. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2020 deverá ser realizada de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada etapa do processo orçamentário. Artigo 13º. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismo para assegurar a participação social na indicação de prioridades na elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020, bem como no acompanhamento à execução dos projetos contemplados, consoantes disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pela Lei de número 131 de 2009. Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão operacionalizados, primeiro, mediante audiências públicas ou consultas públicas, com a participação da população em geral, de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e organizações não governamentais, pela seleção dos projetos prioritários por cada área considerada a serem incorporadas na proposta orçamentária do exercício, por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure a participação social. Artigo 14º. A proposta orçamentária do município para 2020 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais. Primeiro, responsabilidade na gestão fiscal. Segundo, desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Terceiro, a eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. Quarto, ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade. 5. Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. 6. Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. 7. Preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais. Artigo 15º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreenderá o conjunto das receitas públicas, bem como as despesas dos poderes do município e seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 1º. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal incluirá, entre outros, os recursos destinados. Inciso 1º. A ampliação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Segundo, a aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, nos termos do artigo 22 da Lei 11.494 de 2017. 19. Certo. O orçamento de Seguridade Social abrangerá os recursos e dotações destinadas aos órgãos e entidades da administração municipal, inclusive seus fundos e fundações, para atender às ações de saúde, previdência e assistência social. Destacará a alocação dos recursos necessários. Primeiro, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do disposto na Emenda Constitucional Federal, número 29, de 13 de setembro de 2000. Segundo, ao pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários aos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social. E se houver
Artigo 16. As estimativas de receita serão feitas com observância estrita das normas técnicas e legais e considerados os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices e de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 17º. As estimativas das despesas, além dos aspectos considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões judiciais. Artigo 18º. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2015. Artigo 19. O Poder Legislativo encaminhará até o dia 31 de agosto de 2019 ao Poder Executivo suas respectivas propostas orçamentárias para efeito de consolidação no orçamento municipal, atendidos os princípios constitucionais, a Lei Orgânica Municipal, instituído a esses respeito. O 20 e o 20? Não, depois você volta para o 19. Inciso